A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a bendita, sacrossanta, gloriosa palavra de Deus. Estamos agora concluindo este trimestre que nós estudamos aí a Epístola de Paulo aos Efésios e abordamos tantos assuntos importantes e agora nós estaremos querendo Deus fechando com chave de ouro, não pela minha capacidade, eu sou muito limitado, mas pela abordagem do tema, pelo assunto que nós vamos estudar, que é sobre batalha espiritual. Então, nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição desse trimestre, que é a batalha espiritual e as armas do crente. Eu quero que você dobre a sua atenção. Eu gostaria de pedir que você já começasse a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E você que chegou agora, seja bem-vindo. Você que não nos conhecia, seja bem-vindo ao canal Amo EBD. Aqui embaixo, faça a sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos que é feito aqui neste canal, que é produzido neste canal para você, para abençoar a sua vida. E desse lado aqui, onde tem a mãozinha assim, o positivo, o joinha, deixe o seu like, aperte lá, porque o YouTube vai entender que esta mensagem tem sido de grande valia, tem tido uma certa importância, então ele vai fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Imagina você evangelizando os rincões da terra, né? Países aí de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Portugal, e os lugares mais distantes do nosso Brasil, né? O extremo norte, o extremo sul, o extremo nordeste do nosso país. Então, você deixando o seu like, o seu joinha, você vai estar fortalecendo essa mensagem. Eu espero em Deus que você seja plenamente, ricamente abençoado por Deus com o conteúdo que será apresentado, que será ministrado. Repito, já falei e repito, sou limitado, mas eu acredito muito no Senhor e me coloco nas mãos de Deus para que o Senhor venha me usar nesta oportunidade para abençoar a tua vida de uma forma muito, muito especial. Esse assunto, batalha espiritual e as armas do crente, é de extrema importância para que você venha a entender algo que acontece nas esferas do sobrenatural e no mundo invisível, para que você entenda por que Deus te chamou, porque a Bíblia muitas vezes te chama de soldado, me chama de soldado, porque nessas categorias as quais Deus nos alistou para esta batalha, para esta guerra, Ele conta conosco. Então é sobre este assunto que nós vamos estudar nesta ocasião. Eu gostaria de chamar a sua atenção e nós vamos, conforme fizemos todo esse trimestre, nós vamos ler o texto áureo, a verdade prática e dar prosseguimento, como se estivéssemos conversando pessoalmente, tete a tete, dentro dos nossos templos, na nossa igreja. Então, eu gostaria que você pegasse, você que tem a revista da Escola Dominical, produzida pela CPAD, você pegasse ela comigo. Você que não tem, de repente você não é crente das Assembleias de Deus e não acompanha as nossas escolas bíblicas, seja muito bem-vindo mesmo assim. Você que é metódico, neopentecostal, fundamentalista, batista, presbiteriano, independente da tua placa denominacional ou as tuas convicções denominacionais. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Então você que ama o santo livro, se aproxime, se aproxime, vamos estudar a palavra do Senhor. O nosso texto áureo está baseado em Efésios capítulo 6, versículo 11, que está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o nosso texto áureo, esse é o texto eixo, o texto central da nossa lição de hoje, cujo tema, a abordagem é sobre batalha espiritual e as nossas armas, ou as armas que estão disponíveis a cada um de nós. A verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual.
Então, para não fugir muito do assunto, o assunto ele tem uma abordagem que eu poderia levar aqui 3, 4 dias falando, né, dias consecutivos, ou seja, um estudo de 2 horas cada dia, daria umas 6 horas de estudo. Então, nós não vamos vamos tentar, aliás, o máximo possível, focar no que a lição diz e trazer algumas coisas aí diferentes do que o comentarista falou, não contradizendo o comentarista, mas fortalecendo a ideia do comentarista. Poderíamos adentrar em outros assuntos, como maldição hereditária, se existe, se não existe, mapeamento espiritual e tantas coisas que a maioria delas são invencionices humanas, mas nós não vamos nos deter a outro assunto, senão nessa abordagem única, baseada no texto de Efésios. Nós vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, que essa leitura é feita dentro dos nossos tempos, das nossas igrejas, que é o capítulo 6 aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 20. E está escrito assim, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha que pleonasmo lindo, é uma redundância, um pleonasmo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Dando continuidade, Paulo ainda escreve, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. É a palavra que ele usa 3 vezes aqui nesse texto. Ele diz assim, para que possais estar firmes no versículo 11, firmes no versículo 13 e firmes no versículo 14, nesse contexto. Diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra firme aqui de novo. Versículo 14. Estais, pois, firmes, novamente, firmes, tendo cingido o lombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Glória a Deus. Dando início, já para deixar muito claro, Paulo no versículo 20, ele diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A epístola de Paulo aos Efésios está dentro do conjunto das epístolas as quais Paulo escreveu estando preso, estando em cadeias, por isso que ele fala aqui embaixador em cadeias. Ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Então, as 4 cartas que foram escritas por Paulo quando ele estava preso, é a carta que ele escreveu aos Filipenses, Filemão, Colossenses e essa aqui aos Efésios. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para justificar porque ele falou que era embaixador em cadeias. A segunda é que quando ele aborda o tema batalha espiritual, ele está diante de um guarda. Aquele guarda que nós sabemos que, assim como os gregos eram ícones da cultura e intelectualidade, os romanos eram o ícone do poder militar e da força bélica. Então, o exército romano era o maior exército daquela época, mais forte, mais preparado. Então, Paulo estava ali, na sua casa, dentro daquela prisão domiciliar, ele estava sendo guardado, ele estava sendo vigiado, cuidado
pela guarda romana. Então havia ali alguns soldados que trocavam de turno, mas estava sempre do lado do apóstolo, para que ele não saísse de casa. Ele recebia dentro da sua casa a visita de quem ele quisesse, ele não podia sair de casa. Hoje em dia nós temos tornozeleira eletrônica e tantas outras coisas mais, são aparatos modernos, mas naquela época já existia esse tipo de prisão domiciliar, claro, que era tratado de outra forma, mas o sentido era o mesmo. O homem está preso dentro da sua casa, dentro dos seus aposentos, porque como ele era cidadão romano, ele tinha esse privilégio de não ser encarcerado até que fosse julgado. Então Paulo ali, ele observando aquele soldado, ele descreveu na imagem daquele soldado, na figura que ele estava vendo, as nossas armas espirituais, ou seja, toda aquela armadura. É por isso que é bom entender qual era o ambiente, o contexto cultural, o contexto geográfico e o contexto histórico que Paulo estava vivendo naquele instante. Então, a introdução, ela diz o seguinte: ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir ao invés aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme, marchar contra o mal, o soldado de Cristo precisa revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos nesta presente lição. A batalha espiritual é uma realidade bíblica, é uma realidade também extra-bíblica. No período de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus, na era apostólica, sempre houve batalha espiritual. Por exemplo, a batalha de Jesus ali, quando foi tentado no deserto, foi uma batalha espiritual e ele venceu. Ele foi tentado na carne, foi tentado no espírito, foi tentado na alma, ou falando em sequência, foi tentado no corpo, na sua fome, necessidade biológica, foi tentado no corpo, depois foi tentado nos sentimentos, foi tentado na alma, foi tentado no espírito e ele venceu a sua tentação no corpo, na alma e no espírito. Houve tantas outras batalhas espirituais com demônios que estavam ali possuindo vidas, homens possessos, se levantava contra Jesus e até o tentava elogiar para vencê-lo pelo elogio, e naquela batalha espiritual Jesus sempre venceu, a exemplo do Gadareno. Mas a Bíblia mostra também homens que enfrentaram várias batalhas, como por exemplo o embate de Paulo, quando ele ali passou a fazer parte dos missionários, da comissão missionária da igreja primitiva. Ele estava ali com Barnabé e João Marcos, e a Bíblia diz que iam passando por Chipre. A Bíblia mostra ali aquela batalha espiritual em Atos capítulo 13, em que o homem se levantou e ali desafiou aqueles homens de Deus, um homem que estava sob influência dos demônios. E aquele homem sofreu uma cegueira pelo poder de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo. Deus manifestou ali o dom de maravilhas e aquele homem ficou cego. Aquilo assustou João Marcos, mas foi uma batalha espiritual. E houve não só aquela batalha, aonde Paulo pisava, o solo que ele pisava, tanto com Barnabé como com Silas em viagens posteriores, havia batalhas espirituais. Nós vamos ver batalha ali no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando ali na própria cidade onde nós estamos abordando aqui esse tema, a cidade de Éfeso, houve aquela reviravolta na cidade onde os magos se converteram, queimando os seus livros, e uma sociedade se levantou contra Paulo, também em Listra, em Derbe, onde foi apedrejado, jogado para fora da cidade. Ali, quando ele enfrentou no capítulo 16 de Atos, a menina que tinha um espírito adivinhador. Então o diabo sempre se levantava para tentar abater, para tentar fazer com que os homens de Deus voltassem, recuassem, mas ele, como igreja militante, igreja aguerrida, igreja do Senhor, eles avançaram e eles venceram as suas batalhas. Essas batalhas, elas existem até hoje. Independente de qual seja o campo que ela esteja acontecendo, ela é espiritual, porque na maioria das vezes nós não vemos a olho nu, nós percebemos a sua influência. E qual é a batalha espiritual? É uma batalha onde o diabo ele mostra quais são os seus objetivos, a sua raiva, a sua ira. O diabo que ele tenta lutar contra Deus e a sua glória, contra Cristo e seu evangelho,
e contra os crentes, a igreja e a sua vida de santidade. Então, tudo que desafia a tua vida de santidade, tudo que desafia Cristo e o Evangelho, tudo que desafia Deus e a sua glória, são batalhas espirituais promovidas pelo inimigo cúbico da humanidade. O primeiro ponto diz assim: preparo espiritual do crente para a batalha. Qual é o preparo espiritual? Nós sabemos que essa batalha existe, eu já dei alguns exemplos na Bíblia, de homens de Deus que foram desafiados e venceram os seus desafios, os seus embates. Agora, como fortalecer? Você identifica que é batalha espiritual quando Deus e a sua glória está sendo desafiado, ou algo tenta ferir Deus e a sua glória, Cristo e seu Evangelho, e o cristão, ou a igreja, e a sua vida de santidade. Quando isso acontece é porque uma batalha está agora acontecendo, é um flagror da batalha, é um momento caloroso daquele embate. O primeiro subtópico fala, fortalecidos no poder do Senhor. Se você identifica que há batalha, agora é necessário você entender que você deve estar fortalecido. Como está fortalecido? A Bíblia mostra assim, a expressão na forma passiva, que diz assim, fortalecei-vos no Senhor, que é o versículo 10 do capítulo 6, indica que não temos poder em nós mesmos, aqui fortalecer-vos no Senhor, mostrando uma fonte. Inclusive a palavra Deus, que é Pai, Abba é fonte, Pai é fonte, porque as coisas boas das quais dependemos, emana dele, vem dele, procede dele, ele é a fonte. E diz assim, esse excelso de poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Aqui a referência de João 15:7, 1 de João 1:3. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 23. Inclusive fala do entendimento renovado. Também de uma vinda em santidade, Efésios capítulo 4, versículo 24, é a referência que está aqui. E ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5:18, que não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diz assim, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer a Escritura sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É o que Jesus falou ali quando estava instruindo os 70 no capítulo 10 de Lucas, e aqui está a referência, versículo 19. Então, o uso dessa armadura assegura a vitória na batalha espiritual. Você tem que entender que Deus é a fonte da tua fortaleza, que a batalha espiritual existe, e a outra verdade, a terceira verdade, é que você não tem por que temer. Primeiro, a batalha espiritual existe, é uma verdade. Segundo, Deus, ele é a fonte da tua fortaleza. Então, sem Deus, você não pode nem pensar em estar numa batalha. Porque sem Deus, você está destruído, perdido, fracassado. Então, primeiro, a batalha espiritual é uma realidade. Segundo, a nossa fonte de força, de fortaleza é Deus. E terceiro, não há por que temer. Deus nos disponibilizou armaduras espirituais para nos preparar, capacitar a sua igreja para vencer todos os embates, todas as batalhas, as guerras e a peleja espiritual. O subtópico 2 fala assim, vigilantes em todo o tempo, com toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é a oração em um dia ou em outro dia, ou dias por vezes, uma vez por semana, talvez uma vez por mês, quiçá uma vez por ano. Não, mas é uma vida de prática de oração. É tipo o pão nosso de cada dia. Como se a oração fosse refeições. Tanto que os judeus oram 3 vezes por dia, que são as horas do sacrifício. Então, 3 vezes são as refeições básicas de um ser humano. É como a oração fosse um alimento, uma refeição
que você está habituado a o fazer pelo menos 3 vezes por dia. Então, é a prática, é dioturnamente, diariamente também. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21, 36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, que está no versículo 18 do capítulo 6, onde nós lemos aqui o texto da nossa lição. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, orando por todo o tempo e vigiando nisso, com toda oração e súplica. Vigiando e orando, orando e vigiando. Pois esta preserva o crente nas astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Vigiemos em oração e súplica. Nós temos 2 inimigos na batalha espiritual nesse embate. O inimigo que age de longe e o inimigo que age tão de perto que ele age de dentro. Ou seja, nós temos o inimigo externo e o inimigo interno. O inimigo externo, ele é aquele que é acusador dos nossos irmãos, o diabo, Satanás, o grande adversário. Aquele que luta com todos os seus artifícios, manhas e artimanhas, para ferir a glória de Deus, ferir Deus e sua glória, macular Cristo e seu evangelho e destruir o crente e a sua vida de santidade. Como eu falei, e esses 3 objetivos é descrito em João capítulo 10, versículo 10, matar, roubar e destruir. Essa é a obra tríplice de Satanás. Mas ele não é o único inimigo. Ele usa um inimigo que está dentro de nós, que é o inimigo interno, a nossa carne, a nossa natureza decaída, a nossa natureza pecaminosa. Quando Pedro falou no capítulo 5 da sua emissiva, versículo 8, ele disse de sobre vigiai, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Segundo a biologia, o bramido de um leão ele é ouvido a mais ou menos 6 quilômetros. Então, existe, e eu estou falando aqui de uma forma assim muito simbólica para contextualizar com tudo isso. Então, existe uma barreira de 6 quilômetros para o diabo te tragar. Para ele te tragar, existe uma barreira de distanciamento de 6 quilômetros. Mas não é 6 quilômetros físico, não é os 6 quilômetros que nós estamos habituados a conhecer, mas um 6 quilômetros simbólico, ou seja, há um distanciamento. E nessa distância aí, porque ele não está ao redor, ele está ao derredor, é porque existem coisas ao redor que proíbem o diabo de chegar até você. E a Bíblia diz que ele está ao derredor, porque ao redor, primeiro, a Bíblia diz que de vez em quando Deus manda acampar um anjo, Deus manda um anjo estar acampado para nos livrar no momento mau. Por que não existe anjo da guarda? É bom falar nisso, já que estamos falando de batalha espiritual, porque o anjo da guarda que nos ensinaram, né, desde o catecismo, é um anjo que mora conosco, acorda conosco, não. O anjo acampa. Então a gente entende com acampamento até um nome militar. O acampamento militar, os soldados vêm, acampam ali, vencem e voltam. É isso que o anjo faz, ele não habita, não fica morando ali. O sujeito vai para o banheiro, vai fazer suas necessidades fisiológicas, o anjo não precisa estar ali. Mas o anjo acampa, ou seja, ele vem nos momentos que mais precisamos, em frações de milésimos de segundo, mais rápido do que a velocidade da luz, age, opera e volta. Então, por isso que é acampar e não ter um anjo da guarda. Mas a Bíblia diz que Deus, ele acampa esse anjo. A Bíblia diz que ao nosso redor, além do anjo, existem outras proteções que nos impedem de que o diabo se aproxime de nós. Além dessas armas que vamos estudar, tem o sangue de Cristo, tem a própria palavra de Deus, que é uma das armas. Então, existem alguns bloqueios que impedem o inimigo de se aproximar. Mas o próprio Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 27 e 29, diz assim: não erreis, não deis lugar ao diabo, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, descobriram que Babilônia seria uma cidade intransponível na época de Daniel. Mas quando deduziram o tamanho dos seus muros, que eram intransponíveis, que havia ruas de casa em cima do muro, que passava carruagens por cima do muro, que não havia condições de adentrar aquela cidade, perceberam que aquela cidade tinha uma porta que de vez em quando ela abria, de vez em quando ela fechava. Então, tentaram agora, a turma do Alexandre, aliás, antes do Alexandre o Grande, os persas,
eles aproveitaram o momento da oportunidade que a porta se abriu. Então, Paulo fala a respeito disso. Não deslugar, ou seja, não abra a porta para o diabo, porque a distância de 6 quilômetros pode se transformar em 6 metros, que pode se transformar em 6 centímetros, que pode se transformar em 6 milímetros, que pode se transformar em uma possessão maligna. Em vez de ele estar coladinho com você, o diabo pode estar dentro. Então, isso é muito sério. Foi por isso que Jesus disse lá, me parece que Lucas capítulo 11, a respeito daquele demônio que anda em lugares áridos, encontrando um lugar onde ele achou espaço, ele entrou e ainda trouxe mais 7 com eles. Então é isso que acontece. Então o homem não pode dar lugar. Existe o inimigo interno e o externo. Então o inimigo externo, ele que é o diabo, ele usa influências para que o inimigo interno, que é a nossa carne, venha aceitar as suas influências, como a velha história do cavalo de Troia, que era um presente em forma de um cavalo, mas aquele presente tinha inimigos dentro daquele cavalo. E quando os gregos deram aquele presente para os troianos, eles receberam de coração. Em vez de destruir aquele cavalo, eles ficaram maravilhados com o tamanho daquele cavalo de madeira, um cavalo de cedro, um cavalo gigante. Só que meia-noite, na madrugada daquele dia, começou a sair soldados inimigos dentro de dentro daquele cavalo e propositalmente ocupou todo o espaço do palácio e dominou os troianos, colocou fogo, ateou fogo, prendeu, escravizou e venceu. Então, até hoje se diz presente de gregos para troianos. A grande verdade é que o diabo até hoje faz isso. Ele oferece lixos em papéis de presente. Nossa natureza decaída, pecaminosa, a nossa carne, que é o nosso inimigo interno, ele é influenciado a receber tais presentes. Por isso que nesse embate nós devemos procurar vencer. Procurar como? Revestido de toda a armadura de Deus. Agora, dando essa continuidade, Paulo começa aqui falando sobre essa oração e súplica, que não está descrita como as armaduras. Por exemplo, ele fala em 6 armaduras, em 6 equipamentos que estão confeccionando uma armadura de um soldado romano, um soldado da corte romana. E esses 6 elementos que Paulo fala, ele começa, e assim, trazendo a definição de cima para baixo, de baixo para cima: capacete, colete, que é a coraça, o cinto e as sandálias, e numa mão um escudo, na outra mão a espada. Paulo aí não falou em oração, mas ele termina amarrando tudo, falando em oração e vigilância. Quando Jesus esteve no Getsêmani, a Bíblia diz que ele disse assim: vigiai e orai. Então, vigiar e orar devem estarem atrelados. Não adianta um homem ter uma vida de oração se ele não tem uma vida de prudência, uma vida de vigilância. É como se ele enchesse o seu balde até a tampa e quando fosse colocar na cabeça, está vazado, tudo vai embora. Tudo que ele juntou, ele infelizmente desperdiçou, porque não vigiou. Então, a vigilância, ela é de suma importância para que a vida de oração, o que o homem adquiriu na oração, mantenha-se com ele. Então, é necessário que haja oração e vigilância. Não adianta ter uma vida de oração se não tiver uma vida de vigilância, porque o nosso inimigo interno, ele depende muito de uma vida de não vigilância. Quando você não vigia o inimigo interno, ou seja, a carne, a nossa natureza decaída, pecaminosa, se aproveita desses deslizes da falta de vigilância no falar, no ver, no ouvir, no se comportar, no pensar. E dentro dessas faltas de vigilância, ele começa agora a aproximar o inimigo externo, aproximar o teu opositor, a ponto de fazer com que o teu opositor ache um lugar até dentro de você e você venha ter uma vida destruída e um ministério destruído, tudo destruído. Eu estou falando aqui de uma forma muito simples e direta, mas quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando, porque esse é o contexto bíblico. Transformando a sua grande arquitetura que você demorou para construir, caliçou as mãos, transformando em um castelo de areia. O ponto 2 fala assim: conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós sabemos que existe uma batalha. Sabemos que há 2 inimigos, interno e externo.
Sabemos quais são os 3 propósitos deles quando ele vem matar, roubar e destruir. Ele vem ferir Deus e a sua glória, Cristo e o seu evangelho, e o crente e a sua vida de santidade. Então esses são os 3 propósitos do diabo, do nosso adversário, que ele trabalha junto com o inimigo interno. Mas assim, conhecendo o campo de batalha, qual seria o campo de batalha? Se você for ler o livro A Arte da Guerra, que é um livro milenar, o autor daquele livro, ele diz o seguinte, que se o homem, ele não conhecer, o general, ele não conhecer o seu campo de batalha, o seu exército está fadado ao fracasso, está destinado ao fracasso, à derrota. Então, o soldado, ele além de saber manusear, tem que ter técnicas, habilidades para manusear as suas armas que ali está disponível. É necessário que ele, além de conhecer as armas que ele utiliza, ele tem que conhecer o seu inimigo e, não menos importante, o campo de batalha que ele está ali prestes a lutar contra o seu inimigo. Então, tem que conhecer as armas para saber fazer uso delas, conhecer qual é o inimigo do seu embate, quais suas artimanhas, suas estratégias, o que é que ele faz, o que é que não faz, e qual é esse campo de batalha. Porque não adianta se lutar em um campo minado sem saber que aquele campo é minado. Então, nesse livro A Arte da Guerra, que é um livro milenar, isso fica muito claro, é muito interessante, que houve muitas batalhas ali da tribo dos mongols, do sul da China, que foi vencida simplesmente porque o exército conhecia o campo de batalha. Era um exército menor em números, inferior em números de armas, mas que tinha conhecimento do campo de batalha. Então é interessante você conhecer qual é o campo de batalha, aonde o diabo está batalhando, o que ele está fazendo, aonde ele está operando, em que está concentrado o seu poder, as suas investidas. As astutas ciladas do diabo é o primeiro subtópico para você entender, conhecendo o campo de batalha. Redobre a sua atenção agora. A expressão cilada do diabo, que está no versículo 11 do capítulo 6, indica as armadilhas. Essa palavra armadilhas vem do grego metodeia, que é de metódico, métodos, artimanhas, ciladas, e diz assim, são armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como diabo, que significa caluniador, acusador, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, simular e induzir a dissimulação, fazer falsos ensinos, promover falsos ensinos, fazer acusações, Apocalipse 12, 10, que diz aquele que acusava os teus irmãos, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então o diabo, ele é causador, 3 coisas. Ele é imitador e ele é enganador. Ele é causador, enganador e imitador. O que é que ele causa? Desgraças e confusão. O que é que ele engana? Como é que ele engana? Ele engana através de mentiras e ilusão. E o que é que ele imita? Ele não cria nada, ele deturpa uma verdade ou algo que Deus criou. Então, através de desgraças, ele é o causador de desgraças e causador de confusão. Ele trabalha como enganador, através de ilusão e mentira, e trabalha como imitador, não criando, mas deturpando algumas verdades, inclusive verdades bíblicas. E ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando ele ali, na tentação do capítulo 4 de Mateus, muito conhecido, quando Jesus disse assim, está escrito, ao diabo foi, e disse, também está escrito.
é um grande conhecedor. Tanto que Tiago fala que ele crê, me parece que 4,19, ele crê que estremece, só não obedece, mas ele crê que estremece. Ele sabe tudo que está escrito. Inclusive, ele conhece muito de teologia. Ele tem a sua própria teologia, tem a sua própria visão de Deus pelo que ele já viveu em épocas eternas, do seu tempo eterno. Mas vamos lá. Então, nós estamos entendendo que esse inimigo que prepara essas armadilhas, esta metodeia, que é algo metódico, ciladas, ele tenta nos prender como um passarinheiro que arma um laço para a sua presa, para o passarinho. E ele não mede esforços. Ele tenta atingir nosso corpo, alma e espírito. Tenta-nos no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, tenta nas nossas necessidades físicas e biológicas, como tenta nas necessidades ou dentro da vida emocional, dentro dos sentimentos e emoções, como também tenta na espiritualidade, numa vida de santidade, numa vida do mais íntimo que o homem tem com Deus, quando ele falou, o próprio diabo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ou seja, tentou fazer com que Jesus barganhasse, negociasse a sua própria adoração, que é o bem mais precioso que o homem pode devotar a Deus, é uma pura, verdadeira adoração. Então imagina que ele não tem escrúpulos, ele baixa até o pior de todos os níveis para tentar prender, para vencer. O subtópico 2 fala assim, conflito contra o reino das trevas. Que reino é esse? Nós entendemos que ele é enganador, ele é causador e ele é imitador. Causador de desgraças e confusão, ele é enganador através de ilusões e mentiras, e é imitador porque ele não cria, ele deturpa a verdade. Ele tenta ferir a imagem de Deus, a glória de Deus, Deus e a sua glória, Cristo e o seu evangelho, e a igreja e a sua vida de santidade. Sua tríplice obra, matar, roubar e destruir. O seu aliado é o nosso inimigo interno, a nossa natureza decaída, pecaminosa, ou seja, a nossa carne, que tem ela pende, ela é tendenciosa para as coisas maus. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Quando fala carne e sangue aqui, aqui ele fala nessa carne, não é o nosso inimigo interno, porque a luta é contra ele também, contra a nossa natureza decaída. Quando Paulo fala carne e sangue, ele fala sobre pessoas. Porque, um exemplo, a Bíblia mostra aqui que esse termo carne e sangue aparece 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes no Novo Testamento. Quer ver? Inclusive, as 3 é fácil de encontrar. A primeira vez que esse termo aqui aparece foi quando Pedro ele fez aquela confissão do capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, quando Jesus disse assim, o que os homens dizem que eu sou? Aí uns dizem que tu és Jeremias, o João Batista, um dos profetas. Aí Jesus disse, e vós? O que dizes de mim? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro tomou a voz do colégio apostólico e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquela confissão linda. Aí Jesus falou, tu és bem-aventurado, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou. Ou seja, não foi o homem, não foi a pessoa, nem a minha descendência humana que tu revelou. Que carne e sangue está na biologia do fenótipo e do genótipo, que você é por fora e o sangue que corre na tua veia, os teus descendentes. Carne e sangue quer dizer a pessoa completa. Então a nossa luta não é contra uma pessoa completa, a nossa luta não é contra seres humanos. A outra vez que a Bíblia fala carne e sangue é quando Paulo está fazendo ali uma abordagem escatológica, quando ele fala das trombetas, né, dos últimos dias, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Antes daquele contexto do versículo 51, no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele diz assim, porque a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ele diz no versículo 50, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, carne e sangue quer dizer pessoas físicas, com corpo físico, por isso que ele diz no contexto que serão transformados. Então, nesse contexto aqui, a mesma coisa, essas 3 vezes que a Bíblia fala, quando Paulo escreveu aos Efésios, quando Paulo escreveu aos Coríntios e quando Jesus falou em Mateus.
Então, carne e sangue aqui é pessoa, não é a nossa natureza decaída. Ou seja, eu já ouvi algumas pessoas fazerem essa abordagem muito infeliz, que quando a Bíblia diz nesse contexto essa batalha espiritual não é contra a minha natureza, mas contra demônios apenas, como se a batalha espiritual tivesse sendo deflagrada lá nos céus, na estratosfera, e a batalha espiritual ela não só acontece na esfera do celestial, ela não só acontece no firmamento, ela acontece dentro aqui das ideias, da cabeça, ao nosso redor, no meio do nosso convívio, em várias outras áreas. Por isso que ela é espiritual, porque ela é invisível. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, porque a batalha espiritual não é contra seres humanos. Eu vejo pessoas dizer, eu vou vencer fulano de tal, porque isso é uma batalha espiritual. Não. O diabo pode usar pessoas, como aconteceu na vida de Paulo, eu citei alguns exemplos em Atos, para influenciá-lo a perder uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual. E o diabo usa veículos físicos, como ele usou o demônio gadareno, como o endemoniado gadareno, como ele usou a mulher que era adivinha e tantas outras pessoas. Mas a grande questão é que a luta não é contra aquelas pessoas que estão endemoniadas, mas contra os demônios que oprimem aquelas vidas, porque eles têm os seus propósitos, e eles não se desviaram dos seus propósitos. E diz assim, não é carne e sangue. Não se trata de lutar contra humanos, mas contra o reino das trevas das regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Esta metáfora fica clara que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Esse cenário é invisível, é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva. Olha só, existem várias histórias de igrejas que lutaram para que uma frieza que acomodaram tal igreja fosse embora, e aquela frieza era o resultado de batalhas espirituais que aquela igreja estava perdendo. Pasme, a igreja perdendo as batalhas espirituais e os demônios estavam se proliferando sobre tal cidade, a ponto da igreja ficar calada. E aí, enquanto o povo de Deus não reagiu, os demônios estavam imperando, até que o povo de Deus se levantou para lutar, para orar, para buscar a Deus e vencer o embate. Ou seja, são batalhas aí no campo coletivo, aonde a coletividade lutou. Mas a maioria das nossas batalhas não são coletivas, são individuais. Mas existe tanto a batalha coletiva quanto as batalhas individuais. Quantas histórias de grandes homens de Deus, de heróis da fé, como John Woods e tantos outros, que orou na coletividade junto com o povo para mudar o aspecto de certo lugar. Nesse contexto mesmo aqui, quando a Bíblia diz que Paulo chegou na cidade de Éfeso, havia 12 crentes, mas a cidade estava mergulhada no feiticismo, da adoração a Diana. Estava a cidade entregue à magia, e ainda ouso dizer a magia negra, as artes mágicas. Eles ignoravam a fé cristã, até que Paulo perguntou àqueles homens, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eles só conhecem o batismo de João. Então Paulo os batizou com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois daquele batismo, Paulo orou e eles foram batizados com o Espírito Santo. Naquela hora, aí houve uma reação de uma igreja que estava adormecida. E aí houve tanta explosão de milagres, que a Bíblia diz, no versículo 11 do capítulo 19 de Atos, que até os lenços e aventais de Paulo era levado. Quando Paulo não podia ir, mandava seus lenços e aventais. Isso não pode virar modismo, foi uma ocasião e Deus opera como quer. E aí demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, maravilhas aconteciam, ou seja, o diabo estava perdendo território. Naquela batalha espiritual a igreja estava vencendo. Os homens de influência naquela cidade estavam queimando seus livros de arte mágica, livros que valia, se fosse colocar agora em um câmbio paralelo, valia milhares e milhares de dólares, não de reais, de dólares. Eram anos de trabalho para ter um livro daquele, e eles queimaram sem nenhum tipo de pena, de dó, de nada. Queimaram com convicção que eles queriam abraçar a fé cristã. Então, isso mostra aí uma batalha que foi aí, que Paulo e os seus discípulos, eu posso dizer assim, que era discípulo a partir daquele instante, Paulo e aquela igreja, aquele embate deu-se num âmbito coletivo. Foram eles que batalharam junto. Mas houve também
aquelas lutas que eram individuais, quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12 sobre o espinho na carne, são batalhas individuais. Então existe a batalha coletiva e a individual, independente de qual seja a batalha que você possa estar enfrentando, Deus te capacitou para vencer, você tem que crer nisso, glória a Deus. E diz assim, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hortos espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Primeiro, eles são poderosos. O título principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes e anjos decaídos que são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então, se eles são principados, é que eles são príncipes. A Bíblia, por exemplo, compara anjos como arcanjo, como Miguel, como um dos príncipes. Porque não só existe um arcanjo. Então, se é um dos príncipes, é porque existe mais arcanjos, mas não, Deus não os nominou, ou seja, não deu o nome que nós venhamos a descobrir. Se você for ler a literatura judaica, existe vários outros, que é Uriel, Rafael, mas isso na literatura judaica, na Bíblia, que nós utilizamos, a palavra de Deus, só o nome de Miguel como arcanjo. Inclusive, a palavra arcanjo Miguel só se encontra em uma referência bíblica que é no livro de Judas, só. Muita gente procura em outros, mas não, arcanjo Miguel só no livro de Judas, né, ali vizinho de Apocalipse. Mas o que eu acho interessante aqui, que a Bíblia mostra aqui que esses príncipes aqui, eles ocupavam um cargo importante no céu. Quando o diabo ele caiu e levou até essa parte dos anjos consigo, ele não só ludibriou os anjos naquela hierarquia angélica, os anjos que faziam parte dos, vamos dizer, soldados rasos, mas também o diabo iludiu os oficiais, aqueles que exerciam autoridade. A exemplo disso aqui, que são os principados, os príncipes. Por exemplo, quando Jesus foi expulsar aquela legião ali do rapaz de Gadara, do Gadareno, havia uma legião, e uma legião lembra muito quando se fala da infantaria militar do exército romano, que é de 6 a 12 mil soldados. Imagina que eles não ficam batendo cabeça, ele tem líder. Então aqui mostra que há um principado, há um príncipe, há um principal para cada legião. Né? São demônios que comandam outros demônios, como uma hierarquia de um exército realmente. Segundo, nós aprendemos que eles são poderosos. Segundo, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Inclusive a palavra hostes, ela aparece 5 vezes na Bíblia e todas as 5 usada por Paulo aos Efésios. Hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Emprega o seu poder destrutivamente para o mal. Então essas hostes espirituais, os antigos, os pais da igreja, diziam que ela opera nos ares, opera nos ares. Então, independente que seja no firmamento, independente que seja no universo, eles operam nos ares. Só não pode operar na morada de Deus. Na morada de Deus, né, que é o céu, 2 céus, onde Deus habita, lá demônio não tem vez. Mas desde o universo até o firmamento, até onde nós vemos essas densas nuvens, há demônios operando como hostes espirituais, tentando fazer atrocidades, né? São causadores de desgraça e confusão, são enganadores através de ilusão e mentira, e eles não criam, são imitadores, eles tentam deturpar, desviar o homem da verdade, né? Fazer uma maquiagem na verdade, fazendo com que a mentira venha a ser aceita como verdade. Eles são astutos, então eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar deste imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, somos incentivados a lutar, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, poder, potestade e domínio. Eu peço licença, se eu fosse você, eu glorificava a Deus onde você estiver me assistindo, me vendo, me ouvindo agora. Então, o Senhor dessa igreja, o Deus dessa igreja, ele foi exaltado acima de tudo e de todos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 10, que Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é acima de todo o nome, para que todos, joelhos que há no céu, na terra, debaixo da terra, ou seja, principado, potestade, todos, confesse que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Mas é curioso que dentro dessa arcada angélica e dessa hierarquia angelical, desde os pais da igreja, havia muitas discussões a respeito, né? E tinha um areopagita, um homem que trabalhava no Areópago, que era o conhecido como Pseudo Dionísio, que ele aí dividiu esse entendimento em seis classes de anjos, aliás, 9 classes de anjos. 3 superiores, 3 que são ali medianos, né, intermediários, e 3 inferiores. Essas três classes inferiores são as que estão mais próximas dos homens e trabalhavam para os homens. As intermediárias trabalhavam no universo e as 3 superiores estavam em contato direto para Deus. E isso, vamos dizer assim, eu vou dizer teoria para não fazer entre aspas, e essa teoria se proliferou por um bom tempo na igreja. Ela dizia o seguinte, que perto de Deus estão os serafins, as 3 classes superiores, serafins, depois de serafins, querubins, aí depois de querubins, tronos. Essas eram as 3 classes superiores de anjos. Aí depois do trono vinha a classe intermediária. Qual seria a classe intermediária? Seria as dominações, depois das dominações seriam as virtudes, depois das virtudes seriam agora as potestades. Agora, potestades, virtudes e dominações seriam os anjos dos ares, os intermediários, que não estavam nem tão perto de Deus e nem tão a serviço dos homens. E as 3 classes inferiores eram os anjos que estavam a serviço dos homens, que eram os principados, abaixo dos principados, arcanjos, e abaixo dos arcanjos, os anjos. Então, fazendo uma pirâmide, a base dessa pirâmide seria anjo, depois vinha arcanjo, depois vinha principados, depois de principados, ele agora falava sobre potestades, virtudes, dominações, aí depois de dominações, aí vinha serafins e querubins, aliás, querubins e serafins. E isso aí a igreja acreditava nisso. E se fazia até adoração aos anjos. Paulo combateu isso na Epístola aos Colossenses. A grande verdade é que a Bíblia mostra aqui, definidamente, de uma forma muito objetiva e clara, 3 classes angelicais, que seria querubins, serafins e anjos com arcanjos, ou 4, como alguns queiram aí colocar anjos e arcanjos de forma diferente, porque, na verdade, o arcanjo é um anjo superior, que dá ordem. Mas, enfim, anjos, arcanjos, querubins e serafins são esses que a Bíblia define. E os serafins, acredita-se que são os anjos mais poderosos, assim diga-se de passagem, porque é aqueles que estão mais próximos de Deus. E a palavra serafim é seres ardentes, que ardem, estão ali diante do trono de Deus, ardendo na glória de Deus. Isso está no capítulo 6, quando Isaías teve a sua visão, a visão de Deus no trono, e ali ele viu os serafins que estavam por sobre ele, pelos seus ombros voando. Imagina um anjo, seres angelicais voar na direção do ombro de Deus, então estão muito próximos. Já os querubins, toda vez que a Bíblia fala em querubim, a Bíblia mostra querubins como guardião da arca, guardião do paraíso, guardião do povo de Deus. Então, querubins são anjos guardiões. E ali mostra arcanjos, que são os dominadores de anjos, e os próprios anjos, que estão ali a serviço de Deus e estão prontos também para livrar aqueles que amam a Deus, que temem ao Senhor, o qual Deus dá ordem ao seu respeito, né? Inclusive, esse foi um versículo que o diabo utilizou. Mas acreditava-se muito, e Paulo tentou desfazer algumas dessas ideias, mostrando para os irmãos a verdadeira natureza dos anjos, e que também, assim como os céus é organizado, o diabo tentou organizar o inferno, a toda o seu exército de demônios, imitando o que ele via nos céus. Por isso que há demônios que mandam em demônios, como há arcanjos que mandam em anjos. O terceiro ponto, e nós estamos começando a terminar,
as armas espirituais indispensáveis ao crente, a armadura completa de Deus, é o primeiro tópico. Essa armadura, que seria a panóplia ou a panoplia, na nossa tradução veio para o latim como panóplia, que era a armadura completa de um soldado romano. Paulo estava ali naquela prisão domiciliar, escrevendo e olhando para o rapaz que estava diante dele e fazendo agora, pegando como uma ilustração, né, o que ele estava vendo e transmitindo, transliterando para a carta aos Efésios. Aí ele falou do capacete, desceu um pouquinho, falou sobre a couraça, desceu um pouquinho, falou sobre aquela saia que seria o cinto, né, o cinto de couro, depois a bota ou as alparcas, aquela sandália, os sapatos, depois numa mão o escudo, na outra mão a espada. E aí ele fechou com esses 6 elementos que compõem toda a armadura de um soldado romano, e é sobre isso que nós vamos falar agora, que é muito interessante, que a panóplia, ela é completa, e você não pode usar uma coisa e esquecer da outra. O crente ele tem que estar sempre equipado com esses 6 elementos. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego, que é a panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, na carta, a orientação não é usar as armas próprias. Por isso que uma tradição fala assim, porque as armas, quando Paulo escreveu 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia, não são carnais. Essa luta não é dos anjos, é nossa. Essa batalha espiritual é nossa, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando ele fala nossa, é um pronome muito pessoal, mesmo que esteja esse pronome na primeira pessoa do plural, ele está mostrando uma questão muito pessoal, pessoalidade, quando ele começa a fazer essas conjugações. E ele não está deixando ele mesmo alheio, mas ele está dizendo a nossa luta. Então, se essa luta é nossa, a orientação é para usar as armas próprias. Eu não posso usar a arma do meu vizinho nem do meu irmão, eu tenho que usar as minhas armas. De todas que Deus me deu, eu tenho que fazer uso delas. As armas são indispensáveis na defesa. As armas são indispensáveis na defesa e também no ataque. Inclusive, nessas armas, desses 6 aparatos, 5 deles são de defesa e um apenas é de ataque. E até o que é de ataque é também de defesa, por incrível que pareça. Vamos lá? A primeira arma que a Bíblia mostra aqui é uma arma muito interessante, que é cingir os vossos lombos com a verdade. Isso aqui é muito, 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 muito interessante. Quando a gente fala em batalha espiritual, a gente mostra aí alguns contextos que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, 2 aos Coríntios, capítulo 10, ali a partir do versículo 4, quando ele escreve a Timóteo, comparando o homem ao bom soldado, quando ele diz assim, no capítulo 3, aquele que milita não se atrapalha, não se envolve com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele está falando sobre batalha espiritual, para o ministério daquele jovem pastor. Mas, assim, um dos contextos mais interessantes é o capítulo 4 de Tiago, quando Tiago fala sobre batalhas espirituais. Inclusive, no seu livro inteiro, ele vai falando sobre embates. No capítulo 1, ele fala sobre o embate contra o nosso próprio eu, contra a nossa natureza decaída, ali a partir do versículo 13, quando ele diz que nós somos engodados, seduzidos e atraídos pelos nossos próprios desejos consumados da luz do pecado, e o pecado, quando ele é findado, gera a morte. Aí ele mostra ali que o pecado ele nasce ocultamente, cresce gradativamente, mas se manifesta publicamente. E o diabo se aproveita disso, de quando o pecado nasce, quando ele não é abortado, ele cresce até se manifestar. Mas o capítulo 4, Tiago, ele faz uma abordagem muito interessante. Ele mostra naquela batalha espiritual, ele mostra que nós devemos lutar contra contenda, mundanismo, insubmissão e maledicência. Então, quando ele mostra ali, desde o versículo 1,
quando ele fala, aliás, o capítulo, para ser mais exato, no capítulo 4, versículo 4, versículo 3, ele faz uma justificativa porque a igreja, de forma coletiva e pessoal, pede e não recebe. Ele diz, pedi e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites. E a palavra deleite ali é a mesma palavra que é usada até hoje para se referir a prazeres. É a palavra de onde derivou hedonismo. Então, ali que a Bíblia mostra que fala no grego hedonismo, ali no grego a palavra prazeres, deleite é hedoné, de onde surgiu o hedonismo. Ali, o apóstolo Tiago, ele mostra que a intenção das pessoas pedir e não receber era porque pensavam nos seus deleites, nos seus prazeres. Aí ele diz no versículo 4, adúlteros e adúlteras. E não era só adúltero físico, ele estava falando isso para crente. Pessoas que adulteravam a verdade, que viviam uma vida adulterada, uma vida de mentira. Ele disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O que se fizer amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, ele nesse contexto está lutando agora contra o mundanismo. Era uma batalha daquela igreja onde ele era pastor, da igreja de Jerusalém. Era uma batalha de uma igreja que lutou, se você for olhar desde o início, contendas, mundanismo, insubmissão a Deus e maledicência. Quando se fala maledicência, não é só fofoquinhas, não, tititi, tudo começa de um tititi, mas na verdade o diabo estava usando a língua das pessoas como uma língua de fogo, ou seja, como um fósforo que se risca e queima toda uma floresta. E ali é o espírito de contenda, de difamação, pessoas defamando umas às outras, levantando falso testemunho, caluniando umas às outras. E a igreja estava se arrasando por isso. Mas aqui, além de tudo isso, a gente percebe que existe está tudo em sequência. Por que as pessoas faziam isso? Porque não tinha mais temor, eram insubmissas a Deus. Por isso que ele diz, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, seja submisso a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí diz no versículo 8, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta a vossa alegria em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, dentro desse contexto, Tiago estava mostrando o caminho que a igreja deveria tomar como um bom soldado para vencer essa batalha. E aqui, nesse contexto de Efésios, Paulo está preocupado com a igreja de Efésios, quando ela fosse enfrentar de forma coletiva e também individual. Ele fala, engraçado que ele poderia começar do capacete de cima para baixo ou começar dos sapatos de baixo para cima, mas não, ele começou pelo cinto. Ele fala assim, cingidos os vossos lombos com a verdade. Que coisa! Mas por que Paulo falou isso? Por que Paulo começa do cinto? Aqui o comentarista diz assim, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade, da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Ele deixou aqui a referência segundo aos Coríntios 13:8, que é um texto muito conhecido que diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas o que Paulo também falou a Timóteo capítulo 2, versículo 4, que o soldado que milita a boa milícia da fé não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Mas por que Paulo falou isso? Qual o contexto de soldado para a verdade? João 17:17, Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Na verdade, esse cingir os vossos lombos é um termo muito usado na Bíblia, muito mais ou menos, 15 vezes aparece esse termo utilizado na Bíblia, 10 vezes no Antigo Testamento e 5 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que aparece no Novo Testamento está em Lucas capítulo 12, versículo 35. O próprio Jesus falou, esteja com os lombos cingidos e preparados, com os pés calçados, preparados ali. Ele falou, dando uma parábola sobre parábola escatológica sobre os últimos dias, esteja preparado. Desde o Novo Testamento, por exemplo, do Antigo Testamento, quando a Bíblia usa esse termo pela primeira vez, é quando a Bíblia mostra ali, antes da saída do povo do Êxodo, Êxodo capítulo 12, e ali no Êxodo, que era a saída do povo do Egito, que era o grande Êxodo, a grande libertação,
No capítulo 12, versículo 11, é a primeira vez a Bíblia usa esse termo. E a última vez é em Apocalipse 15, 6. Só que em Apocalipse 15, 6, a Bíblia mostra anjos cingidos. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 11, isso dá uma pregação até muito linda, porque mostra ali que os judeus deveriam estar com o peito cingido, com o sapato nos pés e com o cajado nas mãos, comer com pressa e ir embora, fugir. Ou seja, isso estava apontando para estar preparado. É o mesmo contexto de Lucas. E também é o mesmo contexto de Efésios. Por quê? O que significa isso? Então, por exemplo, o sentido era o mesmo. Mas quando nós falamos de guerra e de pessoas normais, civis, é um pouco diferente essa interpretação. Mas a função, a funcionalidade é a mesma. O que seria cingir os lombos? Os judeus, eles tinham vestimentas até os pés. Quando se falava em cingir os lombos, ele pegava as vestes, levantava até a altura do joelho, puxava para frente, fazia um nó, colocava para trás, para ficar como se fosse uma fralda, e amarrava. E depois que amarrava, virava um fraldão, aquele vestido virava um fraldão. Aquele fraldão ali dava mobilidade para ele correr, para ele trabalhar. Por isso que estar cingido é estar preparado para correr, para trabalhar, para agir, para fazer alguma coisa. Quando o homem estava pronto para alguma ação, ele estava com lombos cingidos. Perceba que na Bíblia, as 15 vezes que aparece um lombo cingido para seres humanos, das vezes que aparece dessas 15 referências, quando aparece para seres humanos, mostra pessoas que estão preparadas para fazer alguma coisa. Os soldados romanos não era diferente. Por exemplo, nas vestes do soldado, havia um manto, até mais ou menos abaixo, um pouco abaixo do joelho, até quase o meio da canela, para que quando ele passasse pelo mato, pelo matagal, pelos espinhos, abrolhos, ele não viesse se ferir, porque a sua bota, que era na verdade uma sandália, uma bota com os dedos de fora, uma bota de tiras, digamos assim, com a proteção na frente, como se fosse uma caneleira dos jogadores de hoje, era mais ou menos até perto do início do joelho, próximo à rótula. Então não ficava nada de fora. Mas para guerrear, para não perder a mobilidade, o que é que os romanos faziam? Eles levantavam aquele vestido, até lá embaixo, ele levantava e prendia na cintura, aí ficava um saiote no meio da coxa. E aquele saiote era sustentado pelo cinto. Aí Paulo fala aqui nesse cinto. Então esse cinto, ele dava essa mobilidade. O cinto, ele não só segurava as vestes, como ele prendia todos os outros aparatos ao soldado. Se aquele cinto quebrasse, aquele homem ia ficar sem espada, ia ficar sem defesa, ia ficar desnudo, ia ficar sem roupa. Então, sabe o que isso quer dizer? Que o cinto, cingir, significa também envolver. Esse soldado tem que estar envolvido com a verdade. Porque não adianta você ter a bainha e a espada, que é a palavra de Deus, se não há verdade em você. Na palavra de Deus nunca tornar-se-á uma mentira, mas na tua boca ela não terá o mesmo crédito, porque você não está cingido com a verdade. E outra coisa curiosa, que eu não sei porque o comentarista não falou, mas seria muito bom ele falar, e eu quero falar de uma forma muito clara com você, que uma das finalidades principais do cinto era proteger. Como toda arma ela ou protege ou ataca, aquele cinto não só segurava a arma do soldado e prendia as suas vestes, ele protegia os seus órgãos genitais. Havia aquele cinto ali largo, de mais ou menos 12 centímetros de largura, havia tiras de couro que em todas as confecções que se fazia eram números ímpares. Por que número ímpar? Porque a maior ficava no meio. Então, por exemplo, quando era 9, era uma tira no meio, 4 de um lado, 4 do outro. Quando era 7, era uma tira no meio, 3 tiras de um lado, 3 tiras do outro. As tiras da mesma largura, que varia entre 3 e 4 centímetros. E aquelas tiras, ela tinha pontas, com pedacinhos de ferro na ponta, muitas vezes, para pesar, porque se ele fosse tomar um chute, algum golpe, ele não era ferido nas suas partes íntimas, que era importante, porque o soldado perderia força. Então, a gente sabe que isso é uma realidade que poderia acontecer, mas então ele se protegia. Então, quando Paulo ele aponta para este cinto,
Quando ele mostra essa área do homem, que é uma área muito tentada, e quando eu digo homem, não só é o gênero masculino, mas também mulheres, essa área que é muito tentada, Paulo está dizendo assim, esteja essa área envolvida com a verdade, não com a vida de mentiras, não com o evangelho de faz de contas, mas com a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, cingindo os nossos lombos, eu não estou falando aqui de um cinto de castidade, mas de uma proteção para que a tua vida sexual, você que é casado, seja saudável, para que não haja nenhum detrimento, e você que é solteiro, que você saiba esperar no Senhor, que esse cinto te proteja, porque essa área aqui vai ser mirada pelo teu inimigo. E eu preciso dizer isso. Por isso Paulo disse, esteja cingido com este cinto da verdade. Viva a verdade. Não seja uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Você está fadado a viver uma vida de mentira, de promiscuidade, de prostituição, de lascívias, de adultérios e de tantos pecados de sexualidades e de imoralidade. Mas Paulo disse assim, esteja cingido com a verdade. Esteja todo protegido, envolvido, para que a tua nudez não seja manifesta, para que a tua arma, que está presa ao cinto, quando você puxar a palavra de Deus, ela tenha valia na tua boca e as pessoas não maculem o seu testemunho. Viva a verdade. Agora ele diz depois, vestir a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impermeável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, a retidão dos soldados no campo de batalha. Então aquela couraça era na verdade um colete semelhante aos coletes provas de bala. Deus nos deu um colete natural, segundo a ciência. Qual seria o colete natural? O nosso colete natural é essa cavidade de ossos que chamamos de costelas. A costela, percebe que ela começa daqui da altura do tórax, até aqui a altura do pescoço, porque aqui nessa região é onde ficam os nossos órgãos vitais. Então, Papai do céu, Deus na sua onisciência, cria tudo perfeito, ele fez esse colete, que é um colete natural. Por exemplo, se os mesmos golpes que o homem recebe no abdômen, ele recebesse nessa região, se não tivesse protegida, com certeza ele viria a óbito. Então Deus colocou a costela como um colete. Mas além disso, os soldados romanos, eles fizeram um colete para proteger não só aqui o tórax, como também todo o abdômen. E esse colete era feito, na maioria das vezes, de bronze, revestido internamente de couro. E muitos deles eram de couro por fora e de bronze. Bronze, couro, couro e bronze. O objetivo desse colete era proteger, para que o coração não fosse trespassado, principalmente o coração. Além do coração, as costelas não viessem a ser quebradas, não tivesse o seu interior rompido, o seu estômago, enfim, proteger tudo isso aqui. Mas o principal órgão, o órgão vital, que era, vou dizer assim, protegido pelo colete, como assim a abelha rainha é protegida por toda a sua colmeia, esse órgão era o coração. Então, a Bíblia diz assim, vestida a couraça da justiça. O que está sob o coração protegido é a justiça de Deus. Justiça é retidão, justiça é ética, equidade, equilíbrio, honestidade, integridade. Eu fico triste quando muitos cristãos hoje, muitas vezes eu pergunto a um jovem, se você sabe o que é integridade. As pessoas não sabem o que é integridade. Fala superficialmente o que seria integridade. Integridade, falando de uma forma muito simplória, muito clara, muito simples, é você estar com todo o teu corpo, toda a tua vida, como um inteiro, em um só propósito, no mesmo pensamento. Ou seja, eu não corrompo a minha mão porque minha mente não é corrompida. Eu não corrompo meus olhos porque minha mente não é corrompida. Eu não corrompo meus lábios porque minha mente não é corrompida. Eu sou íntegro, eu sou inteiro. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é aquilo que eu acredito. Mas se eu acreditar numa coisa, dizer outra e fazer outra, realmente eu não posso ser íntegro. Paulo está mostrando isso aqui, essa justiça, essa integridade, essa vida de retidão, está cobertando o coração, está guardando um coração.
Porque a Bíblia mostra que o coração é o depósito da alma. A Bíblia mostra que de tudo que tem de guardar, Provérbio 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procede os tesouros da vida. Jesus falou que a boca fala, o coração está cheio. O coração é como um subestoque de uma grande empresa. Você olha para o estoque não é lá essas coisas, mas o subestoque, aquilo que está guardado para ser reposto no estoque, é que é o coração da empresa. Todos os bens estão no subestoque. Mas o que entra no subestoque é o que passou por uma conferência. E a gente sabe que na logística existe a conferência quantitativa e qualitativa. A gente confere a quantidade e depois confere a qualidade. Né? Todo mundo que é de logística faz isso, quantidade e qualidade. Só que muitas vezes o conferente ele é corrompido. Existe um conferente chamado consciência, e se essa consciência for corrompida, tudo que passa pela porta do racional, do consciente, atravessa para o subestoque, para o subconsciente, onde está a parte mais profunda, que é o coração subestoque. E ele vai se enchendo de lixo, e quando a boca fala que o coração está cheio, porque ele não consegue nem conter mais. Se encheu de coisas ruins, ou seja, é o diabo colocando seus cavalinhos de Troia presentes, né, bonitos, um papel bonito, embrulhos bonitos. Na verdade, o interior são lixos em papéis de presente. Paulo estava dizendo aqui que você deve estar vestido nessa couraça da justiça, ser justo, ser reto, ser íntegro, não permitir que certos lixos entrem em você e nem dominem o seu coração. O coração está protegido por essa justiça, a justiça de Deus, por essa integridade. A Bíblia mostra ali homens como José, era íntegro, foi para o calabouço, mas não deitou com a mulher do seu senhor, do seu chefe, mesmo que teve o seu nome caluniado. A Bíblia mostra ali Daniel, na Babilônia, rodeado de péssimas influências, mas resolveu manter-se firme, foi íntegro. Ou seja, o coração estava protegido por essa integridade. O coração está protegido por essa couraça, a justiça de Deus, integridade e retidão. Depois diz assim, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada de couro, a meia bota tinha solas cravejadas, como se fosse uma chuteira, cravejadas para dar estabilidade. Pisava e não escorregava porque tinha como se fosse pinos, birros de chuteira, feito de aço, de metal. E ali era para que quando o soldado pisasse, ele não escorregasse, não ficasse com o seu pisado vacilante. Então, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. A Bíblia diz, quão formosos os pés dos que anunciam as coisas boas, dos que anunciam a paz. Então, existe estabilidade em quem vive com os pés na palavra de Deus. O salmista no Salmo 40, verso 1 e 2, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí o versículo 2 é muito lindo, que ele diz assim, tirou-me de um lago horrível, olha aqui onde ele estava, em um charco de lodo. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me deu um novo cântico. O cântico só veio depois que firmou os passos, que colocou sobre uma rocha. Então ele não estava mais vacilante, porque quem está sobre um lamaçal, quem está sobre lamas, areia movediça, não tem estabilidade, está sempre se afundando, está sempre vacilante, está sempre escorregando, está sempre caído. Mas a Bíblia diz calçar os pés na preparação do Evangelho, ou seja, ter firmeza, viver a verdade de Deus, não andar vacilante. Ou seja, hoje está segunda-feira, eu sou crente do culto da intercessão, eu sou o que mais ora, mas na terça-feira eu estou fraquinho, não quero nem saber de igreja. Meu negócio é qualquer outra coisa, qualquer tipo de entretenimento, menos igreja. Aí na quarta, mais ou menos, eu vou ver o futebol e vou ficar por aqui. E ainda estou um pouco bicudo com Jesus, estou um pouquinho de mal de Jesus, porque o que eu pedi na segunda, ele não me atendeu. Aí quando na quinta eu quero fazer as pazes com Jesus. Na quinta, quinta do avivamento, vamos de novo para a igreja. Aí fica esses altos e baixos. Mas a Bíblia diz que esses altos e baixos é para pessoas que não vivem uma vida estável com Deus, uma vida firme com Deus. Nesse contexto aqui, o conselho é calçar os pés na preparação do Evangelho. Mas, de repente, eu estou falando com alguém que questiona por que está tão vacilante. Primeiro, você tem que crer no que está escrito. E depois,
fazer o máximo para se esforçar, para pregar o que está escrito. E na proporção que você vai pregando, você vai tendo mais vontade de viver, e na proporção que você vai vivendo, vai ter mais vontade de pregar, vai viver, vai pregar, vai pregar, e vai viver, e vai pregar, e vai pregar, e vai viver, e vai perceber que cada vez que você faz isso, você está cada vez mais firme. Alguém vai procurar você vacilante lá embaixo, e não vai encontrar você lá embaixo, vai te encontrar no degrau lá em cima. Você está subindo degrau em degrau, alcançando a estatura varonil, amadurecendo na fé. Isso é muito importante. Tomando sobretudo o escudo da fé, longo e retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários, ou seja, das flechas de fogo, os dardos inflamados do maligno. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. Então, esses dardos inflamados do maligno são as ações externas do diabo, e ele tenta nos atingir, mas o escudo da fé ele não permite, ele nos protege. Algumas civilizações utilizavam escudo, inclusive, que tinha uma cavidade para que o homem, ao estar se protegendo, pudesse ver o seu inimigo por um dos olhos. Mas o escudo, o básico que o escudo faz é causar uma resistência. Ou seja, quem tem um escudo avança ou está parado, mas não permite que o seu opositor avance. Quando quem tem um escudo não avança, pelo menos proíbe do inimigo avançar. O escudo ele inibe a força do inimigo. O escudo é um instrumento de resistência. Essa defesa é uma resistência, é como se fosse uma obstrução. Vários exércitos colocavam as suas fileiras de soldados mais fortes com escudo, para que o inimigo, ao se opuser àquele exército, ele não transpassasse aquela barreira. Então essa resistência, ela é de grande importância para a tua vitória. Qual é a resistência? É o escudo da fé. Ela é resistência contra o diabo, é resistência contra o mundo, resistência contra a carne. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, eu falei esse texto, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus e, resistir, o escudo, resistindo, resistir, coloque o escudo da fé, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir ao diabo, causar essa resistência. Essa resistência é tão importante que 1 de João capítulo 5, me parece que o versículo 4, diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Não é só o diabo que ao ser resistido, ele é vencido, mas também o mundo. E quando a Bíblia fala em mundo, é importante nesse contexto de batalha espiritual, falar de dois mundos que a Bíblia fala. A Bíblia fala de dois mundos no grego, cosmo e aion. Quando se fala em cosmo, Deus amou o mundo, capítulo 3 de João, versículo 16, Deus amou o mundo, Deus amou o cosmo, de tal maneira que deu o seu Filho. Deus, quando amou, ele amou tudo que ele criou. O cosmo é desde a terra até as densas nuvens dos céus, os pássaros que cantam, a água do oceano, os peixes que ali nadam, tudo isso aí é cosmos. Mas então o que é o mundo que a Bíblia manda a gente se opor? É tudo que Deus criou? Não, é o aion. O que seria um aion? Sistema corrupto que prevalece no cosmos. Ou seja, esse mundo físico está dominado por um sistema corrupto que não é só um sistema político, é um sistema que abrange religião, que abrange tudo, porque é um sistema orquestrado pelo diabo, é um sistema podre, um sistema corrupto, um sistema que faz o homem pecar. Uma vez eu ensinei para os nossos jovens que é como se fosse no shopping as grandes vitrines, essa é o mundo, a grande vitrine. Tudo ali que está corrompido é para corromper os nossos olhos. E eu digo isso num contexto bíblico, porque longe de mim ensinar heresia. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo é, olha só, o aion aí, no mundo, é a concupiscência dos olhos, desejo, concupiscência, desejo da carne e a soberba da vida. Foi o que o diabo fez com Eva, os ataques são o mesmo. Os ataques sempre foram os mesmos, ataque pelos olhos, ataque pelos desejos internos carnais, até a soberba, a derrocada, a queda final, a destruição da vida. Então ele engana pela aparência, mostrando essa vitrine que é o mundo, depois que o homem vê, ele gosta do que vê, como aconteceu com Eva, ele é atraído pelo que viu, conforme disse Tiago no capítulo 1, versículo 13, e aí
ele, tomando posse daquilo pelo qual ele foi atraído, ele peca contra Deus e cai. Mas a Bíblia diz aqui que nós devemos causar resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Qual é a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Esse escudo que causa essa resistência. O que seria o escudo da fé? Uma fé inabalável. A Bíblia mostra 3 tipos de fé. A Bíblia mostra a fé natural, a Bíblia mostra a fé salvífica e a fé sobrenatural ou o dom da fé. Mas aqui eu não quero falar do dom da fé, o dom que o homem determina, manda, fala para que os montes se transportem para o meio dos mares e assim acontece, não. Também não quero falar da fé natural. Qual é a fé natural? É a fé da soma, é a fé que 1 mais 1 é 2. Até o pior ateu do mundo, até o maior racional do mundo tem essa fé. Qual é a fé natural? A fé natural é saber que se eu estou com o sal na mão e coloco o sal numa comida, ela vai ficar salgada porque é consequência, é a soma do sal é o salgado, a soma do açúcar é o doce. Se eu pegar o açúcar e colocar em um determinado suco, ele vai ficar doce. Antes de acontecer, eu já sei porque é uma fé racional. Mas eu estou falando da fé salvífica. E a fé salvífica é segundo a medida da fé que Deus deu a cada um, Romanos 5:8. E a Bíblia diz que essa fé é desenvolvida quando o homem olha para o Calvário e começa a crer que Cristo veio, morreu, padeceu, no 3º dia ressuscitou. E nós somos a igreja dele e é essa fé. A Bíblia diz que quando nós temos esse escudo da fé, nós resistimos ao diabo. Ele tenta com seus dardos inflamados e os dardos inflamados vêm para atingir o nosso subconsciente ou o nosso coração. Mas o escudo, ele ocupa um espaço que toma conta do corpo inteiro para nos proteger. E o homem que tem essa fé salvífica, ele está livre dos dardos inflamados do maligno. Porque quando um dardo inflamado pega alguém, queima aquela pessoa e inflama para queimar outros, queima outros, queima outros. Tem várias pessoas inflamadas porque ouviu, porque foi influenciado por pessoas que não tinham a fé salvífica, que não usava o escudo da fé. Triste é ver homens e mulheres de Deus que no meio dessa pandemia perderam a fé. Não perca a fé. Abrace Jesus. Esteja cada vez mais próximo dele. Use essa fé salvífica. Use esse escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Quando o diabo tentar mostrar para você que está tudo perdido porque Deus te abandonou, use esse escudo da fé. Diga: o Senhor me deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Crie essa resistência. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tomando sobretudo o escudo. Esse é o escudo da fé. Agora, quinto, capacete da salvação. Capacete da salvação. Glória a Deus. O capacete da salvação. Capacete da salvação, versículo 17. Pesado e resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo, a convicção da plena salvação no último dia. Isso tem uma referência aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9. Essa certeza da salvação, a Bíblia mostra que o capacete, por exemplo, no contexto de hoje, os motoqueiros, aí, os motoboys, né, eles são protegidos pelo capacete. Dizem que o capacete é o cinto de segurança de um motoqueiro, porque se o homem cair, seu corpo for, de repente, atropelado, passar por uma situação difícil, ele pode quebrar alguns ossos, mas permanecerá vivo, provavelmente. Agora, se causar algum dano na sua cabeça, algum dano cerebral, dificilmente ele escapará. Qualquer dano, por menor que seja, dentro de uma inconsciência, ele pode ter um traumatismo craniano e ali pode ter, se não morrer, pode ter sequelas para a sua vida inteira. Então, a cabeça tem que ser o cérebro, o principal órgão protegido. A mente, o cérebro, é o principal órgão protegido pelo capacete. O capacete não protege o nariz, não protege a boca, não protege as orelhas. Claro que está dentro de todo um contexto, mas ele, principalmente, ele protege o cérebro, ele protege a mente, ele protege a maneira de pensar. Isso agora no contexto que Paulo está falando. Esse capacete da salvação é essa certeza de salvação. Quando Davi pecou e viveu como se Deus não existisse, porque eu acredito que, segundo a Bíblia, Davi foi o homem que mais amou a Deus.
Homem nenhum mostrou o amor por Deus que Davi mostrou. Mas em um dado momento, no Salmo 51, verso 9, 10, 11, 12, dentro daquela oração do seu arrependimento, que coisa linda. Quando ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Olha, preste atenção que o contexto diz. Mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele havia perdido a alegria da salvação. Ele havia perdido a sua certeza de salvação, que o fazia compor salmos felizes, salmodiar, bailar na presença de Deus. Davi não era mais o mesmo. De repente, eu estou falando com alguém que está passando por uma situação muito parecida. Aquela alegria que se tinha para louvar, para estar na igreja, não tem mais. Deus está te ensinando aqui a recuperar, meu amado, minha amada, esse capacete e colocar sobre a sua cabeça. Proteger a sua mente. Proteger a sua mente com o capacete da salvação, ou seja, a certeza da salvação. E sabe qual é o maior campo de batalha? Eu deixei aqui para o final, porque eu já estou começando a terminar. O maior campo de batalha é a nossa mente. O diabo sabe, assim como um assaltante. Uma vez foram entrevistar um certo assaltante e ele era perito em roubos de carro forte. E ele falou que, quando perguntaram a ele, ele desenvolveu aquela perícia, aquela habilidade. Ele disse que era muito fácil, não era tão difícil. Só era primeiro atingir o motorista. Por que o motorista? Ele falou, ora, era o condutor. Se atingir o condutor, toda a máquina para. Toda a máquina está dependendo do condutor. Até o motor não funciona sozinho, senão por intermédio de um condutor. O nosso condutor é a nossa cabeça, a nossa mente. O diabo sabe que se roubar ou atingir esse condutor, se atingir essa mente, através de ideias, de sofismas, inclusive quando se fala em sofisma, eu vou ler um texto bíblico aqui, quando se fala em batalha espiritual. Quando Paulo escreveu, eu conheço de cor, mas eu prefiro ler, porque aí fica muito amarradinho, muito bonitinho. Capítulo 10, de 2 Coríntios, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora, onde é o campo de batalha? Versículo 5, ele diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levantando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui eu estou usando a corrigida. Se você for usar a atualizada, a Bíblia diz assim: destruindo todos os sofismas. Conselhos errados é sofisma. O que seria sofisma? Vou explicar para você em rápida palavra. Sofisma é toda a ideia que parece ser verdadeira, mas que é uma mentira. Ou seja, é algo que te venderam como certo, sendo errado. É aquilo que a mídia ensina que é certo, que na verdade é errado. Conceitos sexuais, conceitos sobre família, conceitos sobre casamento, tudo que está desvirtuado, que está destruindo, que está deturpando, que está contrariando as verdades de Deus. Não esqueça, o inimigo, ele trabalha como um enganador, causador e imitador. Como enganador, ele usa ilusões e mentiras. Como causador, ele causa confusões e desgraças. Como imitador, ele pega a verdade e muda a verdade, usando a sua mentira como verdade. O que era errado passa a ser certo, e o que era certo passa a ser errado. São sofismas. Mas Paulo diz assim, levando esse sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando tudo isso cativo, todo o entendimento, a obediência a Cristo, toda a mentalidade, o entendimento, está cativo, glória a Deus. Quando se fala cativo, é submetendo a mentalidade humana ao conhecimento de Deus, para que o homem alcance a mente de Cristo. Por isso que Paulo, quando diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que são os vossos cultos racionais. Porque o culto, antes de ser falado, antes de ser cantado, antes de ser tocado, ele é planejado aqui no campo das ideias, que é o vosso culto racionais, mas ele não para por aí, ele diz no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, com esse aion,
não é com o cosmo, é com essa corrupção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, glória a Deus, pela renovação da vossa mentalidade, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é essa mente renovada que tem poder de transformar o mundo. Essa mente transformada tem o poder de transformar o mundo. É a mente que está protegida com o capacete da salvação. O homem que tem o legítimo sentimento de salvo, a alegria de salvo, a convicção de salvo, ele é capaz de salvar todo um planeta. Ele é capaz de salvar todo o mundo. Quando um dia perguntaram a Billy Graham o que o levou a ser evangelista, ele disse: a certeza da minha salvação. E por essa certeza, cerca de 25 milhões de almas aquele homem ganhou em seu ministério de algumas décadas aqui na face dessa terra, o saudoso Billy Graham. Então, a certeza da salvação. O diabo, ele tenta vencer o homem dominando a mente. E quando ele domina a mente, como Paulo falou no contexto que eu li, em sofismas. Então entenda que por isso que a Bíblia usa a palavra arrependimento, que é metanoia. Um dia desse, agora por esses dias, um teólogo, eu tive que contradizê-lo, porque ele disse que, porque já que a palavra metanoia no grego é mudança de pensamento, ela é muito mais profunda do que simplesmente a mudança de pensamento, porque João Batista pregou sobre arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento, Paulo pregou sobre arrependimento, Jesus começou a dizer, arrependei-vos e é chegado o reino dos céus, então é muito mais profundo. Eu falei, você não falou nada, você só disse textos bíblicos que provam que o arrependimento não existe nada mais profundo na terra do que a mudança de mentalidade. E ponto. É um ladrão deixar de ser ladrão porque ele parou de pensar como um ladrão. Uma prostituta deixar de se prostituir não é por causa da sua necessidade fisiológica ou financeira, mas porque parou de pensar como prostituta. É mudar a mente completamente, não é por uma lavagem cerebral, não, é por uma transformação poderosa, sobrenatural. É mudar a mente, mudar a mentalidade. O homem, ele começa a pensar, o que ele pensa, nos seus pensamentos tem emoções, e isso que eu estou falando são dados também científicos. Tanto que quando você pensa em uma coisa boa, seu corpo começa a reagir de forma positiva. Quando você pensa em algo ruim, teu corpo reage de forma negativa. Por exemplo, existem sonhos tão ruins que as pessoas acordam esbaforidas. E você sabe disso, pessoas que têm pesadelo, todo um corpo sente algo por causa do pensamento. Então, pensamentos trazem ou produzem emoções. As emoções, como está no campo do psique, da psicologia, no campo da alma, as emoções, elas produzem sentimentos. Quando uma pessoa sente uma certa emoção positiva, vai dali derivar-se um sentimento positivo. Se ele sente uma emoção negativa, dali derivar-se-á sentimentos negativos. Então, primeiro pensamento, depois emoções, depois sentimentos. Quando o homem tem sentimentos, por exemplo, se for positivo, sentimento em relação à mulher, ele vai agora ter paixões por ela, amor, vai crescendo, enfim. O sentimento, ele crescendo, ele se transformará em uma ação. E essa ação é chamada de comportamento. Primeiro foi pensamento. Pensamento virou emoções. Emoções, sentimentos. Sentimentos, comportamento. E se ele se comporta hoje dessa forma e gostou do que fez, aprovou o que fez, está disposto a repetir, ele repete a segunda, a terceira, até virar um ciclo vicioso, e aquele comportamento vira um hábito. E aquele hábito agora, ele repetindo aquele hábito vai se transformar no seu caráter, porque caráter nada mais é do que matrizes de suas características. O hábito dele, aquilo é porque a característica dele é aquela. Não era, mas virou a característica dele porque era hábito. Ele agora faz tudo de olho fechado. É igual um homem que, antes de dirigir, não conseguia olhar para frente, passar a marcha e conduzir o voo tudo ao mesmo tempo. Mas o hábito faz com que pareça que tudo que está ali no carro faz parte do seu corpo, faz as coisas que nem sente, conversando com o outro e tal. Por quê? Está dentro das matrizes, das características ali de um motorista. É o caráter de um motorista. A mesma coisa, a pessoa desenvolve caráter bons e ruins. E depois do caráter é a sua identificação, a sua identidade. Então o homem só tem identidade de um ladrão porque ele tem caráter de ladrão, só tem caráter de ladrão porque tem hábitos de ladrão, só tem hábitos de ladrão porque teve comportamento de ladrão,
Só teve comportamento de ladrão porque ele teve sentimentos de ladrão, sentindo desejo pelas coisas dos outros, vontade de roubar, e assim o fez. Só teve desejo porque teve emoções, só teve emoções porque teve pensamento. Então, se ele quer matar o mal pela raiz, ele tem que mudar o pensamento. E você pensa comigo, como eu posso mudar algo que eu não tenho controle realmente? A lei que Jesus ensinou no capítulo 11 de Lucas, versículo 21, vale até hoje. Ele disse que um valente só é valente quando bem guardado, bem armado, guarda tudo que é seu, mas sobrevindo um mais valente, saqueia os seus bens, domina a sua casa e toma todos os seus despojos. É como uma balança. Algo só é pesado enquanto do outro lado não aparece algo mais pesado. O que quer dizer com isso? Vai ser muito simples para você. Quer combater uma mentalidade que está te prejudicando? Identifique quais são esses pensamentos. E agora pegue o que é o contraponto desses pensamentos e trabalhe com eles agora. Por exemplo, o que me prejudica é a minha vontade de ter dinheiro, de ser rico. Eu sou uma pessoa extremamente gananciosa. Então, geralmente, o ganancioso ele não gosta nem de dividir o que tem. Coloque um contraponto na balança, comece a desapegar das coisas que você mais gosta, comece a dividir o que você tem. Você vai trabalhando com isso até isso virar um sentimento, um hábito, fazer parte do seu caráter. Então é mais ou menos assim, combata a mentira com a verdade, combata o engano com a sinceridade. Fazendo esses contrapontos aí, você vai perceber que você vai vencer. Então esse capacete da salvação é a certeza de ser salvo. Esse é o comportamento do salvo. E agora terminando, a imprescindível arma ofensiva. Todas essas são defensivas, 5 são defensivas. E a única ofensiva é a espada, que também se defende, mas ela muito mais ataca. Ela foi feita para atacar, para furar. A espada romana, que tinha entre 30 e 35 centímetros, era considerada pequena para o tamanho das outras, de outras civilizações, mas os soldados aprenderam a guerrear com ela junto com o escudo. E ali foi não só uma arma aprovada, como também outras civilizações começou a imitar a espada romana, que era pequena, mas tinha cortes de um lado e do outro, e ela pontiaguda, para cortar e para ferir os inimigos. Diz assim, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para a espada é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que no combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, com aquele escudo da fé, você causa resistência com a tua fé, mas você ataca com a espada. Jesus atacou o diabo dizendo assim, assim está escrito. Assim está. Quando o diabo disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, assim está escrito. Não só de pão viverá o homem. Use o assim está escrito, assim diz o Senhor. Os profetas dizem, assim diz o Senhor. Jesus disse, assim está escrito. Não use o eu acho. Então conheça a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus e use essa arma como uma espada que está desnuda em tuas mãos, uma espada desembainhada. E para terminar, essa que é a palavra de Deus, ela não pode sair perto de você. Ela pode te defender e pode também atacar os teus inimigos. Conclusão, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar os cristãos. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar revestidos com a armadura de Deus. Quero falar 2 verdades. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão. Olha, ninguém ataca o outro com a porta, ninguém pega a porta e taca na cabeça de ninguém, porque a porta, como exemplo do escudo, ela é um instrumento defensivo, não é ofensivo. Então, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, aqui
A Bíblia ensina que a igreja militante, eu quero dar uma pausa para dizer que existe duas igrejas, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja invisível, a igreja daqueles que já partiram para a eternidade, deixaram as tribulações desse tempo presente e estão lá na eternidade com Deus. Até a igreja se transformar numa igreja triunfante, ela tem que militar nesta terra, tem que lutar, mas lutar e vencer. Mas entenda uma coisa, não tem por que você ter medo do diabo, porque a Bíblia diz que o inferno, o máximo que ele tem contra você é uma porta. Mas a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerão, ou seja, a igreja ela é agressiva em atacar com a espada, atacar com a palavra de Deus, e ela sai derrubando os portais do inferno, ela vai saqueando o inferno para povoar os céus, tirando as pessoas do mundo de trevas, transportando para o mundo de luz e do amor de Deus. Então a igreja ela não pode baixar a cabeça, ela tem que avançar, porque as portas do inferno vai tentar se fechar, mas elas não prevalecerão. O teu filho vai voltar, teu marido vai voltar, aqueles que estão afastados vai voltar, quando você se posicionar como igreja. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, se posicionar como igreja e avançar, as portas do inferno não prevalecerão. Criando a resistência, a Bíblia diz que o diabo fugirá de vós. Nós temos o poder que está acima de tudo e de todos, o poder do alto, o poder daquele que está acima de todos, principado e potestade. E a segunda verdade, eu quero deixar aqui para você como uma profecia, capítulo 16 de Romanos, versículo 20, para o teu coração. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O diabo sabe que o seu destino final é debaixo dos pés da igreja. Então, creia nisso. Aceite isso. E viva isso. Não deixe o diabo te amedrontar ou te fazer recuar. Avance. Forças. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que o próximo trimestre venhamos estar juntos. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal e seja ricamente, plenamente abençoado por Deus. Eu quero abençoar a tua casa, a tua família nesse instante em nome de Jesus. E antes de abençoar, eu usei esse paletó propositalmente para dizer que antes de conhecermos a Deus, eu estava como se alguém sem essa camisa, desnudo, a nossa condição, Paulo diz, né, de mortos e nus, está lá em Efésios, desde o capítulo 2, versículo 1, que ele começa a falar sobre isso, estávamos nus, e aí Deus nos deu a veste, isso aqui é veste, me vestiu de salvação. Veste de salvação está em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, esses são os que estão vestidos de branco, a veste da salvação. Então, sem o paletó eu estou só vestido, mas com o paletó agora eu estou revestido. Então Deus tem o prazer não só de fazer você um salvo, vestido, cobrir a tua nudez espiritual, mas Deus quer te revestir, te encher, te capacitar. Creia. Se para muitos o ano de 2020 foi um ano fracassado, Deus vai te revestir para você destruir os portais do inferno, pôr abaixo as portas do inferno, saquear o mundo das trevas e povoar os céus com as vidas que estão desesperadas, precisando de Jesus. E eu quero orar por você agora. Reúna a sua família, ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar por todos que estão me assistindo, me vendo agora, por aqueles que estão longe e perto, pessoas que eu conheço, que não conheço, que é inscrito nesse canal, ou que entrou aqui, parece que até por um acaso, mas não foi de paraquedas. Pai, capacita este homem, capacita esta mulher, para estar vestidos e revestido, cheio do poder do Teu Espírito Santo, como uma igreja militante, Senhor, cobertos por essas armaduras espirituais, para lutar, para vencer. Protege a mente, a consciência, o pensamento dos Teus servos. Senhor, ser com cada um desses, visita cada lar, cada família, cada ministério, restaura aquilo que está, Senhor, destruído. Meu Deus, levanta o que está caído e glorifica o Teu nome, para a Tua honra, glória e louvor. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.